Meu nome é Natasha e eu sou uma das curadoras do evento. Esse workshop Mapeando o Comum é um projeto do Pablo de Soto. Ele é um arquiteto espanhol que vem desenvolvendo esse workshop em diversas cidades do mundo. Ele já realizou esse trabalho em Atenas, na Grécia, em Istambul, na Turquia, em São Paulo. A gente fez uma primeira etapa dele no começo do ano, em fevereiro, dentro do Avilab, um projeto do SESC também. Ele também fez esse workshop no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, a gente reuniu um grupo de pesquisadores e ativistas grande, assim, expressivo, umas 50 pessoas muito envolvidas com os movimentos sociais na cidade, os movimentos sociais mais contemporâneos. E o nosso mapeamento, então, do comum, ele se deu primeiro com uma etapa de explicações teóricas sobre alguns conceitos importantes para entender o que é esse comum nas cidades contemporâneas. Então a gente trabalhou o conceito de multitude ou multidão a partir do Hardy do Negri. A gente trabalhou o conceito de biopolítica e biopotência, passando por autores como Foucault, Deleuze, Guattari, o Peter Popelbar, que é um pensador, professor aqui em São Paulo, e o próprio Hardy Negri também. E a gente fez algumas aulas teóricas, junto inclusive com mestrado, com doutorado, com a graduação e com os ativistas. E isso foi um método, e aconteceu como um processo que a gente incorporou no método do Mapeando Comum aqui em São Paulo também. Todo esse processo do mapeamento, assim, ele envolve também a escolha das ferramentas que a gente vai trabalhar. Já que a gente está discutindo comum, uma opção do Pablo em São Paulo, em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro foi escolher o mapa de vistas. O mapa de vistas é uma plataforma online de georreferenciamento de atividades aberta, que você registra num domínio e você então faz recortes temáticos. Já existem muitos mapas de vista sendo feitos no Brasil. Ele foi criado por um grupo, um coletivo de hackers e pessoas envolvidas com esse mundo, esse universo dos commons digitais. E a gente aqui pode trabalhar em cima desse mapa. Então você pode trabalhar camadas, você pode trabalhar filtros, você pode criar os ícones para criar esse mapeamento. Aí esses ícones estão linkados a uma legenda. E o interessante desse mapa é que, além dele ser colaborativo, né, a gente tem as equipes trabalhando, fazendo um upload, postando nesse mapa os commons que estão sendo pesquisados. É interessante observar que você pode postar vídeo, texto, foto ou as três coisas. Então, quando você mapeia aquele ponto, as pessoas na cidade de São Paulo, ou qualquer um em qualquer lugar do mundo, vai poder entrar e entrar mais fundo em cada um dos commons que estão sendo mapeados, né? Então isso é interessante também. Junto dessa plataforma, a gente vai desenvolver daqui para frente, a gente está criando, a partir inclusive dessas entrevistas que a gente está dando aqui, a gente vai criar uns vídeos, pequenos drops de cada um dos commons, né? Então a gente vai tentar fazer o que a gente está chamando de videografia, né? Que é um mapeamento através do vídeo, como que o vídeo pode participar dessa cartografia, porque cartografia também, dentro do conceito que a gente está usando, a partir da ideia das micropolíticas, do texto da Sueli Ronick com o Guattari, né? Os micropolíticas, cartografias do desejo, a gente está imaginando que uma poesia poderia ser um processo cartográfico e, na verdade, o que importa é que as pessoas estejam envolvidas com o trabalho, né? Que você não esteja uma separação entre o sujeito e o objeto. Quer dizer, isso é uma relação imbricada, e esse mapeamento é um mapeamento que tem a ver com a experiência. Então, coisas que a gente está fazendo durante o workshop, a gente tem ido às ocupações, tem ido às assembleias populares horizontais na cidade. Hoje visitamos uma ocupação e um mutirão para a construção do mobiliário dessa ocupação. O picho também é uma coisa que a gente não falou, mas o picho, enquanto uma ação na superfície da cidade e que vem trazer uma discussão forte na relação entre o público e o privado. Então ontem a gente teve com os pichadores no centro de São Paulo. Então a gente está fazendo também esse processo um pouco de uma etnografia rápida para cartografar esses comuns da cidade. Como eu sou curadora também do Multitude, que é esse evento que acontece no SESC agora, com exposições
seminários e diversas atividades, a gente imaginou que repetir o Mapeando Comum, ou na verdade dar continuidade ao Mapeando Comum em São Paulo, poderia ser um bom início do Multitude na cidade. Então, seria uma forma de já colocar em contato com o projeto Multitude como um todo, um processo de mapeamento exatamente do que a gente chama de processos multitudinários nas cidades, nas grandes metrópoles, em quase todo o mundo. No Brasil, essa ideia da multitude ou da multidão, ela vem ganhando foco e ganhando uma amplitude no debate, tanto conceitual quanto da prática, a partir de junho de 2013. Então, os movimentos de rua, as manifestações anti-Copa ou anti-FIFA, elas fazem parte, na verdade, de um processo de exigência do comum, de uma exigência da população e do cidadão para que o comum urbano, ou os comuns que ocupam a nossa vida, eles não sejam expropriados pelo capital ou pelo Estado de maneira tão radical. O que acontece é que esse capitalismo pós-fordista, ou esse capitalismo contemporâneo, ele saiu das fábricas a partir dos anos 70, ele se expande para a cidade, expande para as nossas vidas, e esse processo é um processo de expropriação do comum. Então, para dar um exemplo muito claro, as operações urbanas consorciadas, as parcerias público-privadas em geral, são processos onde acontece uma privatização do que é público. E essa privatização do que é público nada mais nada menos do que uma expropriação do que é comum na cidade. Esses lugares onde a gente está chamando de espaços do comum, ou de espaços onde processos de construção do comum estão acontecendo nas cidades no mundo inteiro, mas em São Paulo, nesse momento, eles passam por uma ideia de que é possível imaginar a cidade, é possível ocupar a cidade, é possível viver na cidade contemporânea dentro de uma lógica fora do mercado ou do Estado. Então, alguns ativistas que a gente tem aqui presente e que estão muito envolvidos nesses movimentos, os ativistas do Parque Augusta, né, que estão aí exigindo e lutando por uma causa que é uma causa tipicamente contra o capitalismo neoliberal contemporâneo, porque é uma causa por mais verde na cidade, por melhores condições de vida, por melhor qualidade ambiental, por espaços de uso livre, onde as pessoas possam utilizar em horas de lazer, ou para fazer reuniões, ou para articular movimentos sociais. E aí, a partir disso, a gente vê surgir algumas ocupações culturais, como a Casa Amarela, a gente vê surgir diversas ocupações, e aí por um tema que é um tema também muito importante de ser pensado na América Latina, talvez não seja um tema multitudinário tão grave em alguns países no mundo, mas no Brasil, especificamente, que é o tema da moradia. Então a gente está passando por um momento de muitas ocupações culturais, a gente e ocupações por moradia, e isso para a gente é uma coisa importantíssima de ser mapeada. Outros mapeamentos que estão sendo feitos também, a gente tem os mapeamentos de parques e hortas urbanas e praças. Então as hortas urbanas, que são coletivas, que são comuns, que são projetos de comunidades que se articulam e de organizações, também, né, produzem esse comum enquanto alimento ou enquanto prática de jardinagem, etc. Um outro comum que está sendo mapeado é a questão da mobilidade, dessas mobilidades alternativas, assim, desde o cicloativismo até as caronas e os projetos que se organizam em torno das caronas. Outro comum que a gente está discutindo aqui agora é possível a arte atuar dentro desse processo que a gente chama de multitudinário ou de produção do comum. Então, a gente está tentando criar um esboço teórico e conceitual para construir o mapeamento da arte multitudinária em São Paulo. Então, onde estão as organizações que são autogeridas, autogestionadas, autônomas com relação ao mercado e ao Estado? Onde estão esses artistas, ou como o tema da multidão é incorporado nesses processos, que normalmente são temas que envolvem as lutas pelos direitos, as lutas pela diferença, a luta pela singularidade. A gente também está mapeando, deixa eu pensar em mais mapeamentos aqui. Bom, esses são os mapeamentos gerais. A pop de rua, a população de rua está dentro desse mapeamento também. E é isso, assim, dentro do Multitude, a ideia é que esse processo aqui,
ele apareça de várias formas, quer dizer, a gente está discutindo muito o conceito de cartografia, que é um processo que você mapeia a realidade, mas você constrói essa realidade a partir do mapeamento. Então, é muito interessante ver no workshop que as pessoas se conectam e se articulam em novos grupos, ampliam o repertório de onde estão esses comuns na cidade. E a gente acredita que isso, indo para um mapa que é em processo, que vai ter continuidade daqui para frente, ele não é um mapa que vai ser acabado, ele é um mapa colaborativo, que esses comuns comecem a ocupar esse mapa, né? Então a ideia também de que construir o comum na cidade, através do mapeamento, seja uma forma de ocupar não só o espaço físico da cidade, mas ocupar também o mapa, que essa é uma questão fundamental das lutas contemporâneas, né? Porque é que os mapas, quais são as grandes empresas, ou as grandes corporações, ou as instituições de poder que estão ocupando os mapas. Ocupar o mapa também é construir uma realidade. Então, isso é interessante. Isso vai ficar exposto, a ideia é que isso fique exposto também na exposição, né? na exposição Multitude, trazendo para dentro de uma exposição que é artística, um trabalho de pesquisa, de investigação e de mapeamento dessa produção do comum em São Paulo.